nono ano, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o terceiro bimestre, tá? Então nós vamos começar a nossa aula. A matéria que a gente vai começar hoje é de relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos entender um pouquinho. O objeto do conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, acabei de falar. Habilidade. EF09613. Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras. Opa, o PIT! Utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Interessante. Deduzindo as relações métricas. Bom, depois eu vou mandar a fonte para vocês, da onde eu peguei essa aula de hoje, tá? Mas então eu vou fazer com vocês. Então, o que são relações métricas? Na verdade, são fórmulas. Relações é quando a gente, então, relaciona algo e cria relações. Métricas de medida no triângulo retângulo. Então, nós vamos criar fórmulas que relacionam as medidas dos lados e da altura do triângulo retângulo, tá bom? Todo triângulo retângulo é composto por dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e está oposto ao ângulo reto. Isso vocês já sabem porque a gente já estudou o Teorema de Pitágoras. Então, tá aqui, ó. Esse é o ângulo reto. Peraí, deixa eu ligar meu laser. Esse é o ângulo reto. Então, aqui nós temos a hipotenusa A, que está oposto ao ângulo reto. E nós temos o cateto B e o cateto C, que são os menores lados. Então, A é a hipotenusa, B e C são os catetos. A perpendicular BC, traçada por A, é a altura H relativa à hipotenusa do triângulo. Então, a gente vai traçar aqui uma altura. A altura vai formar um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, tá? E vai ficar assim. Então, aqui eu tracei a altura H. E aqui, então, a gente tem o M, o N, que são as projeções. E nós temos ainda os catetos e a altura, tá? E aqui a nossa hipotenusa. Então, BH não é Belo Horizonte, é igual a N, e CH é igual a M, são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, nós conseguimos transformar em dois triângulos, tá bom? Tá aqui, dois triângulos. Então, nós temos o triângulo grandão, um triângulo médio e um triângulo pequeno, todos eles retângulos. Os três triângulos são semelhantes, isso significa que os ângulos deles são iguais e os lados são proporcionais. Nós já estudamos semelhança de triângulos esse ano. Então, agora nós vamos fazer essas proporções, tá? Entre os triângulos, para que a gente consiga, então, encontrar essas fórmulas das relações métricas, tá? Então, a primeira relação eu vou estabelecer entre o amarelo grande, esse aqui, e o branco. Como que a gente vai fazer isso? Pelos ângulos, tá? Então, primeiro, hipotenusa. Hipotenusa do pequeno, do amarelo grande, B. Hipotenusa do branco, A. B está para A. Agora, eu vou pegar o menor cateto. Então, o menor cateto, H, e o menor cateto, C. H está para C. Agora, o maior cateto, M, maior cateto, B. MB. Agora, eu vou fazer, então, cálculos em cruz para obter essas fórmulas, tá? Então, olha lá. Aqui nós temos que B vezes C é A vezes H, então a multiplicação dos catetos é a hipotenusa vezes a altura. E nós temos também aqui, ó, B vezes B, B ao quadrado, C vezes M, tá? Então, nós temos aí B vezes C igual a A vezes H. Nós temos também, ó, CM é BH, que não é muito útil, na verdade. E nós temos o B ao quadrado é igual a A, B ao quadrado é igual a A vezes M. Essas duas aqui são relações métricas. Essa também é, mas não é muito usual. Então, essas duas já são as primeiras relações métricas que a gente deduziu. Então, a gente tem aqui que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção. E nós temos também que a multiplicação dos catetos é a hipotenusa vezes a altura. Então, esses dois aqui a gente vai usar, tá? Vou fazer agora com outros triângulos. Agora, a gente vai fazer com o triângulo pequenininho,
E com o triângulo branco, a mesma coisa, tá? Então, ó, a hipotenusa do pequenininho, que é o C, está para a hipotenusa do grandão, que é o A, tá aqui, primeira fração. Segunda, menor lado do pequenininho, menor lado do branco, N está para C. E, por último, maior cateto do pequenininho e maior cateto do branco, H está para B. Então, agora também a gente faz em forma de cruz para a gente ter as fórmulas. Então, C vezes C dá C ao quadrado, A vezes N. Nós temos também aqui C vezes B, A vezes H, que já tinha dado no outro também. E nós temos outro aqui também, C vezes H, NB, que não é muito usual. Então, olha lá, C ao quadrado é A vezes N, lá era B ao quadrado é igual a A vezes M, né? Porque mudou o lado. Varia muito, tá, gente? É só você lembrar. Ó, B ao quadrado é o A vezes o M, C ao quadrado é o A vezes o N. Você tem que ver o que está de cada lado, porque às vezes varia M, N, N, M, A, B, B, C, tá? Então, varia as letras, mas é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui, então, BN e CH, que também não é muito usual, igual eu disse lá na outra. E nós temos também BC e AH, que a gente também já tinha obtido na outra. Então, até agora a gente obteve 3. BC vezes H, C ao quadrado é igual a vezes N, e B ao quadrado A vezes M, tá? E por último, entre os dois amarelos, tá? Eu fiz a mesma coisa, então, as hipotenusas, aí depois os lados pequenos e os lados maiores, e obtive isso. Aí agora, então, a gente vai fazer a multiplicação. CHBN, a gente não usa muito, tá? CMBH, a gente também não usa muito, mas aqui a gente obtém uma das mais importantes. H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Não usa muito, H ao quadrado, M vezes N. Então, a altura ao quadrado é a multiplicação das projeções, tá? E a outra também que a gente não usa tanto, tá bom? Muito bem. Teorema de Pitágoras. Como que eu chego no Teorema de Pitágoras? É muito simples. Primeira coisa, vamos considerar que o A é o M mais N. Vocês concordam com isso? A hipotenusa é a soma do M com a soma do N. Beleza. A gente tem, então, a fórmula que B ao quadrado é A vezes M e C ao quadrado é A vezes N, tá? Vamos juntar essas duas. A hora que eu junto essas duas, B ao quadrado mais C ao quadrado, e aí AM mais AN. Eu vou colocar o A em evidência. Eu colocando o A em evidência, fica desse jeito. AM tira o A, fica M. AN tira o A, fica N. E aí, M mais N é o próprio A. E a hora que eu multiplico A por A, vai dar A ao quadrado. E é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado e vice-versa. Tá? Olha lá que interessante. Então, por isso que a gente fala que o Teorema de Pitágoras também é uma relação métrica, tá? Então, eu fiz um resuminho para vocês. Então, nós temos aqui o nosso triângulo, tá? Com os catetos, a hipotenusa, as projeções e a altura. E aqui eu coloquei um resuminho com todas as fórmulas que são importantes. C ao quadrado, B ao quadrado, H ao quadrado, a multiplicação dos catetos e Pitágoras, a ida e a volta. Ok? Tudo bem? Entenderam? Certo. Guardem isso daqui, porque isso daqui vai estar relacionado com a atividade para a nota da aula de hoje, tá? Nós ainda teremos outras aulas hoje, mas essa está relacionada, tá? Muito bem. Agora aqui eu vou fazer alguns exemplos. Então, eu coloquei o triangulinho aqui para vocês compararem, tá? Ok? Então, nós vamos calcular todas as letras, e a gente já tem algumas aqui. Então, olha lá, primeira coisa que eu tenho que verificar, se aqui é 10 e aqui é 7, eu sei que o N é 3, ok? Então, olha lá, o N é 3. Aí, depois, eu posso, por exemplo, descobrir o H. Eu sei que H ao quadrado é M vezes N, certo?
Então, eu sei que o h ao quadrado é 7 vezes 3, então h vai ser raiz de 21. Porque 7 vezes 3 é 21. Joga a raiz, fica a raiz de 21. Certo. Aí, depois, por exemplo, eu posso descobrir o b e o c. Como? Eu sei que c ao quadrado é a vezes n. Tá? Então, eu sei que o c ao quadrado é o a, que é 10, vezes o n, que é 3. Então, o c raiz de 30. E o b eu vou fazer a mesma coisa. B ao quadrado é igual a vezes m. O b ao quadrado, então, vai ser o 10 vezes 7. O b vai dar raiz de 70. Tá? E a gente descobriu tudo o que precisava. E é isso. Então, você vai usando as fórmulas. Você verifica o que você tem e o que você quer descobrir e utiliza, então, essas fórmulas. Tá? Aí, eu apliquei o Teorema de Pitágoras para vocês verem que dá certo. Então, a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é 10. O b é raiz de 70 e o c é raiz de 30. Então, a hora que eu elevo ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, raiz de 70 ao quadrado é 70 e raiz de 30 ao quadrado é 30. E 30 mais 70 é 100, ok? O Rafa passou aqui atrás, gente, é o Rafa. E é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá? Aonde eu peguei, né, todos esses dados foi aqui, ó, nesse site, se vocês quiserem acessar, tá? E eu queria agradecer, então, a nossa aula de hoje, nessa primeira aula. Vocês vão tirar dúvidas lá comigo. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos fazer mais exemplos, tá bom? Espero que vocês consigam. Copiem tudo isso no caderno. Então, ó, essa aula foi curtinha, dá tempo, né? Tem bastante tempo ainda para copiar, para tirar dúvida, ok? Muito obrigada e até a próxima. Mua.